E aí pessoal, meu nome é Renan William, do blog renanwilliam.com. Nessa aula eu vou estar explicando um pouco sobre intent, certo? Sobre como passar de uma activity para outra através de intent. Eu vou estar passando aqui então dois métodos de fazer isso com intent, certo? Beleza, então para isso eu criei aqui, no caso aqui eu criei um projeto, certo? Com o nome de aula intent. Criei um pacote chamado com.renanwilliam.main e nesse pacote criei a activity, certo? Chamada primeira activity, que vai ser no caso de onde o ponto de partida da gente, certo? Então não mexi nada, no caso está ainda hello world, que vem por padrão, certo? Então beleza, o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, eu quero colocar um botão nessa primeira activity que quando eu clicar nela, ela vá para a segunda activity, certo? Só que eu ainda não tenho a segunda activity ainda, não criei. Então vou colocar aqui uma nova activity, certo? New order Android activity, certo? Vou criar uma nova activity. Essa nova activity eu vou chamá-la de quê? Vou chamá-la de segunda activity, certo? Bem intuitivo mesmo. Foi criada uma nova activity e também ela vem com o nome Hello World aqui, beleza. Primeiramente, o que é que eu vou fazer? Nessa primeira activity eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar esse nome Hello World e vou colocar aqui primeira activity, certo? Só para a gente saber onde está situado. Vou arrastar um botão aqui para o meio, vou colocar o nome desse botão, vou colocar próxima activity, certo? E vou dar um ID para esse botão. Esse botão vai chamar BT underline e o nome dessa activity vai ser primeira, que no caso essa activity aqui, ela é a primeira activity, é onde o botão está situado, certo? Para a gente saber na hora de implementar lá. E na segunda activity eu vou fazer a mesma coisa, sendo que isso aqui vai ser a segunda activity, certo? E vou arrastar um botão para cá, vou colocar o ID dele de BT segue, né? Segunda activity. E aqui no texto eu vou colocar próxima activity, certo? Beleza. Vou salvar, voltar lá para minha primeira activity aqui, vou criar aqui uma variável chamada bt prim de primeira, né? Bt prim, vou dar um cast aqui. Colocar aqui para esse botão, pegar aqui o BT prim, que é o primeiro, beleza, aqui é onde vai ser capturado os cliques do botão, certo? Só para dar continuidade, vou organizar logo essa segunda, vou fazer a mesma coisa na segunda activity, certo? Private button, vai ser um botão, vai ser um BT segue, segundo. Vou importar aqui botão. Vou estar explicando a respeito dos botões, porque no caso no foco dessa aula, beleza? Mas botão segue, o segundo botão. Beleza. Voltei lá para a primeira activity, certo? Primeira activity, o que é que eu vou fazer? Eu quero que saia dessa primeira activity e venha para a segunda activity quando clicar no botão, certo? Então, o que é que eu vou pensar? Eu vou pensar de um intent. O que é um intent? Um intent é uma intenção de se fazer determinada coisa, certo? Então,
no caso, para fazer uma ligação, certo? Eu quero que o usuário clique no botão e ele passe para a parte de ligação. Vou precisar do quê? Do intent. Eu vou usar o intent, uma intenção, para fazer essa ligação. Mesmo assim, eu vou ligar, enviar uma mensagem de texto, no caso, uma mensagem por e-mail. Então, eu vou precisar de um intent, send, para enviar aquele e-mail. Então, no nosso caso aqui, vamos precisar do intent, que ele vai mostrar, ele vai passar para essa próxima activity através de uma referência que a gente vai dar a ela, certo? Então, no caso, eu vou precisar criar essa classe intent, chamada intent mesmo, new. Então, aqui você vê, nós podemos ver aqui que tem vários parâmetros dessa classe intent. A gente pode usar um string, que é o caso que a gente vai fazer agora, e pode usar um próprio intent. A gente pode usar, no caso, o contexto do pacote e uma classe para a gente estar passando, entendeu? Então, nesse caso aqui, vou usar com uma ação que a gente vai passar aqui, que essa ação é o quê? Essa ação, ela está lá no manifesto, no arquivo manifesto, que é aqui lá embaixo. Você vai procurar por intent e vai procurar o nome, name, que vai ser essa ação aqui, action, certo? Beleza, e como é que a gente faz isso? Nós vamos precisar aqui do pacote, certo? Essa classe que a gente tá, nosso pacote. A gente vai precisar do pacote da classe que a gente quer ir, no caso é o mesmo aqui. E o nome da classe que a gente quer ir, certo? Que nós queremos ir. Então, beleza. Isso é um string, viu, pessoal? No caso aqui, eu vou colocar o nome do meu pacote, certo? O nome do pacote e o nome da classe que eu quero ir, que no caso é a segunda activity. E aqui eu boto ponto, segunda activity. Beleza, aqui fiz mostrar qual é a ação que eu quero que esse intent faça, certo? Quero ir para essa activity. Beleza. E aqui vou dar um start activity. Essa start activity ele recebe um intent com parâmetro. E aqui eu finalizo essa primeira activity. Vou rodar aqui. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Quando eu clicar aqui vai dar um erro. Certo? Por quê? Porque a gente passou uma ação, só que não passou essa ação no manifesto, certo? A gente tem que ir lá no manifesto e fazer o seguinte, criar essa tag intent filter e criar a tag action, né, no caso ação. Ou então você copia logo da principal, já vem para o padrão, quando você cria uma activity, e coloca aqui abaixo, dentro da tag activity, certo? No caso, a segunda activity é essa aqui. Você procura o nome da activity que você quer. No caso, nós queremos ir para essa activity. Então, eu coloco a intenção e a ação. Qual é a ação que eu quero que aquele intent ele faça? Então, eu quero que ele faça, vá para essa ação aqui. Então, você copia isso aqui, certo? Vai lá no manifesto. Aqui onde tem action, você vai copiar do jeitinho que está lá, certo? Importante que esse nome tem que ser igualzinho ao nome da activity que você quer ir, certo? Letra maiúscula, letra minúscula, certo? Então, o que é que eu fiz? Eu botei na ação, eu criei o intent para essa nova activity, segunda activity, passando o pacote, passando o caminho de onde essa activity está, né? Que é o pacote e o nome da activity, certo? Então, eu vou salvar aqui e vou testar novamente. Espero que não dê nenhum erro agora. Vou clicar aqui e deu um erro novamente. E por que deu esse erro? Ponto. O erro foi porque aqui, essa categoria aqui, você deixa ela default, certo? Deixa ela default, porque a launcher é essa aqui, que é a classe que vai ser inicializada primeiro, que é a main, certo? Então, vou tentar novamente. Próxima activity. Segunda activity. Quando eu clicar aqui, ele vai voltar, porque a gente não implementou ainda isso aqui, certo? Mas a primeira já está funcionando beleza.
Só que nesse método aqui a gente encontrou um obstáculo. No caso, a gente colocou a intenção dessa activity aqui, que vai ser o seguinte, vai ser o caminho dela. Só que no caso dessa primeira activity aqui, a ação dela é o seguinte, a ação dela é a ação main, ou seja, está dizendo que essa é a principal activity, que é ela que vai ser inicializada quando o programa é inicializado. Ela vai ser a primeira activity, está sendo inicializada. Então, nesse caso, a gente vai estar usando outro método para chegar naquela primeira activity de volta, para voltar para ela. A gente vai lá na segunda activity e vai fazer da mesma forma, vai criar um intent. Só que dessa vez a gente não vai passar um string, a gente vai fazer o seguinte. Fazendo esse erro porque precisa importar aqui o intent, beleza? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar o quê? Essa própria activity que a gente está no contexto dessa activity, como é que a gente faz isso? A gente coloca o nome da activity que nós estamos agora, segunda activity.this, vírgula, e vamos passar o nome da activity que a gente quer ir. No caso, a gente quer ir para qual? Para a primeira activity.class. Entendeu? Sempre lembrar disso. É o contexto da primeira e a classe da segunda. E agora eu vou fazer o seguinte, start activity. E ele recebe o que? Um intent. E aqui eu finalizo também essa 2. E agora eu vou dar um play novo, rodar novamente. Beleza, espero que funcione. Primeira activity, vou clicar, vai para a próxima. Segunda activity, vou clicar, volta para a primeira. Primeira activity. Segunda, primeira. Então, só recapitulando. A primeira activity a gente usou um método que a gente passa uma ação, só que aí a gente tem que ir lá no manifest e declarar, criar um intent filter, essa tag, que tem a tag action, e a gente vai passar o caminho da activity que a gente quer ir, o pacote e o nome da activity, certo? E o segundo método que a gente utilizou foi o seguinte, criou o intent também, só que esse intent ele vai receber o contexto da primeira, que é o nome da activity.this, e a classe da segunda, que é o nome da activity que a gente quer ir, .class. E a gente inicializou a activity aqui, o intent, deu um finish para finalizar essa e a gente conseguiu ultrapassar. Particularmente, eu gosto mais, eu utilizo essa aqui, certo? Nos meus programas. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí e nos vemos aí na próxima aula. Até a próxima.